saudação a todos que nos acompanham a partir desse momento. Nosso fraterno abraço. Nós vamos, no dia de hoje, por os meios virtuais, e a Associação Espírita Jesus Nazareno tem usado frequentemente, em função da suspensão dos trabalhos, por tudo que se vive no momento em nosso país, em nosso planeta, obedecendo rigorosamente as recomendações governamentais e as recomendações plenamente da área da saúde. Nós vamos trazer um assunto que, de certa forma, vem ao encontro do que nós estamos vivendo atualmente em nosso país, em nosso planeta, que é desencarnações coletivas. Porque, de certa forma, é o que está ocorrendo. Várias vidas estão sendo ceifadas em função desse vírus que assola a humanidade. Nenhum país do nosso planeta deixou de ser afetado. E para alguns ainda sofrerão com mais intensidade. Outros já estão sendo aliviados. Isto é uma desencarnação coletiva, porque vários irmãos numa mesma região, numa mesma cidade, no mesmo bairro, estão desencarnando simultaneamente, podemos dizer, em função dessa epidemia. E as desencarnações coletivas, quando nós abordamos esse assunto, nós sabemos que sempre existiu na humanidade e continua a existir de diversas maneiras. Se nós falarmos, por exemplo, voos que às vezes caem, vários irmãos acabam desencarnando simultaneamente. Em navios, e acidentes de automóveis, de ônibus, de trem, metrô. Temos exemplos recentes, podemos dizer, de poucos anos, aqui em Santa Maria, na Boate. Então, se observa que essas desencarnações coletivas continuam a ocorrer, porque faz parte ainda dos ajustes dos espíritos que vêm à Terra, comprometidos com o passado. Mas por vezes podemos nos perguntar, mas e Deus onde está nessa situação? Está sempre presente com seus enviados, principalmente na figura do nosso governador maior, o Mestre Jesus, que nunca nos desampara, que está sempre à frente deste planeta. E aí, quando se fala do nosso Pai maior, Deus então poderia ter criado seres perfeitos, todos nós perfeitos aqui na Terra? Não, ainda não. Não teria evolução, então ninguém precisaria se aperfeiçoar, se assim fosse. Não precisaria aprender nada, já se nasceria puro, perfeito. Mas não é assim. Não é esta a regra do jogo dos seres que começam a habitar os planetas. Nós aqui na Terra já estamos aos poucos passando para o terceiro estágio. Ainda vivenciamos mundo de provas e expiações, e que aos poucos alguns já começam a passar para o mundo de regeneração. Mas o que é esse mundo de provas e expiações? Este mundo todo que nós sentimos e vivemos no dia a dia, onde ainda impera mais a maldade do que o bem. Ainda somos tomados pelo ódio, pelo rancor, pela vingança, pela perseguição, pelos homicídios, pelos latrocínios e tantas coisas desagradáveis que ainda está no comportamento desses seres, de nós que ainda habitamos o planeta Terra. Então nós temos que despertar para si próprio, para a busca do nosso melhoramento, para que venhamos assim sentir que o nosso planeta Terra terá que se melhorar.
Mas é nós buscando esta mudança contínua na busca da nossa perfeição, a nossa transformação moral e espiritual, para que assim então nós venhamos a envergar um mundo de regeneração. Então decidiu Deus criar os espíritos simples e ignorantes, que somos sujeitos eternamente ao aperfeiçoamento. Todos nós vamos um dia chegar ao aperfeiçoamento absoluto. Um dia. Vamos levar sim milhares ou milhões de anos. Vai depender da caminhada de cada um, daquilo que cada um de nós se propõe a buscar, esse melhoramento. A nossa conduta adequada para esse melhoramento. Mas quando eles chegam à pureza espiritual, eles já não têm as imperfeições morais. A evolução deles se dá em outro nível de aprendizado. Mas eles passam a exprimir essa pureza de intenções. O amor na sua mais pura, sublime expressão. No percurso da evolução, nós, espíritos, temos o livre-arbítrio. Que Deus nos dá essa condição. Nos deixa o livre-arbítrio de agirmos ou pelo certo ou pelo errado. Mesmo que estejamos na maioria agindo pelo errado, pelos caminhos tortuosos, nós sempre vamos ter oportunidades para nos corrigirmos. Mas diante do que se vive, as aflições, as turbulências, as intempéries, as angústias, são situações que nós mesmos criamos em outras caminhadas. E agora estamos nos deparando com essa situação, porque estamos aqui para reparar esses erros, esse comprometimento que tivemos consigo e com os nossos semelhantes. E por isso a importância de nós buscar esse entendimento, o que a doutrina espírita bem nos esclarece, nos consola, nos convida a uma reflexão. E diante daquilo que nós vamos entender, absorver esses ensinamentos, com raciocínio, com a fé raciocinada, nós melhor vamos lidar com essas situações. E aí, nesse aprendizado, nós vamos encontrar uma caminhada melhor. Quando então passarmos por situações desagradáveis, por aflições, por vicissitudes, quando temos esse aprendizado, nós saberemos nos comportar, nos conter e assim poder melhor lidar com aquelas adversidades. Porque aí nós estamos entendendo. E o fato de nós entender vai fazendo com que aos poucos a gente possa ir nos libertando dos nossos incômodos, das nossas mazelas. O nosso planeta Terra hoje, fisicamente, em torno de 8 bilhões e meio. Já estamos quase chegando a esta população. Então, seres imperfeitos que estão aí encarnados. A quase totalidade, para não dizer todos eles, seres imperfeitos que estão aí circulando na Terra. Então isso significa que bilhões de pessoas a cada segundo estão cometendo erros. Então imaginamos em todo o nosso planeta esse contingente de seres que continuamente estão cometendo erros, estão tomando decisões erradas, estão usando mal o seu livre-arbítrio. Mas há sim uma parcela, por pouco que seja, que aos poucos começa a despertar, que não vale a pena mais continuarmos errando, prejudicando principalmente o nosso semelhante. Então nós, seres imperfeitos, dotados desse livre-arbítrio que Deus nos dá, estamos produzindo mal. Estamos produzindo mal constantemente. E temos que despertar
para que possamos frear este mal. Então, por isso que nós dizemos, o mundo está cheio de injustiça. O mundo está cheio de coisa errada, de interesses mesquinhos, interesses escusos, condutas criminosas, pessoas querendo prejudicar outras, pessoas querendo ganhar as outras, pessoas querendo ferir as outras, querendo ter lucro a qualquer preço. E assim é o quadro que se desenha, que se presencia, que muitas vezes se pratica. É o mundo em que nós vivemos. Este é o mundo que nós escolhemos para viver. Mas é o mundo ao qual nós estamos tendo novas oportunidades de estarmos aqui para nos redimirmos desses erros, de buscar esse entendimento que possa brotar em nossos corações os verdadeiros ensinamentos divinos, que temos como grande porta-voz desses ensinamentos o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior. É tudo o que Ele quer de nós, que a gente venha despertar por esse lado bom para o nosso melhoramento. De seres imperfeitos virarmos para seres perfeitos. Que é uma caminhada longa, mas que aos poucos temos que nos trabalhar. Então, a cada segundo, bilhões de ações equivocadas estão sendo praticadas. Então, podemos dizer que o mundo é uma fábrica de maldades, porque estão fabricando continuamente esses seres que vêm despejar a maldade. Estão produzindo a maldade continuamente. E a gente diz, meu Deus, aí nós estamos perdidos. Usamos muito essa expressão. E muitos estão perdidos ainda, mas irão se achar, se reencontrar com o bem. Porque quem gerencia o mal do universo é o nosso Pai maior. Mas não foi Ele que criou o mal. Foram os seus filhos que criaram o mal. Porque Ele criou a todos para o bem. Mas diante do livre-arbítrio que nós temos, invertemos os nossos comportamentos. Achamos que o melhor é nos envolver pela maldade. E aí está o grande erro, o nosso comprometimento. Aí estão ranger de dentes, as lamentações e tantas coisas desagradáveis que estamos a produzir, porque estamos a nos alimentar da maldade. Criamos essa maldade e continuamos a nos envolver com ela. Então a providência divina é o mais puro amor. Deus administra toda a maldade que os espíritos imperfeitos praticam a cada segundo aqui na Terra. Ele administra tudo. E sempre esperando de seus filhos que mude para o bem. Então, com isso, só irá ser afetado pela maldade, pelo crime, por algo errado, aqueles espíritos que têm comprometimento e que precisam passar por essas experiências. Então, espíritos comprometidos com o passado, mas que ainda na maioria vêm à Terra nessa atual existência e continuam a se comprometer com a maldade. Alguns, com certeza, já uma parcela está comprometido com o bem. Estão aí a ajudar aos demais, fazer com que esse planeta receba habitantes de irmãos mais preparados ao bem. Então nós temos de um lado o mundo com as suas injustiças e do outro lado o espírito que precisa resgatar, que nós precisamos resgatar. Temos débitos a saldar, porque erramos no passado e estamos errando ainda nesta caminhada. Mas temos sempre oportunidade para que possamos nos melhorar. Então, o mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Se
se diz, né? O mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado que esteja perambulando aqui na terra. Ninguém se envolve numa situação sem que tenha espiritualmente um comprometimento. Ninguém, nenhum, se envolva que não tenha um comprometimento naquela área, mesmo naquele gênero. Então vamos raciocinar. Tudo há uma ligação, há um porquê. Nada é por acaso. Então, nós, ao lembrarmos essa parte de desencarne coletivos, que atualmente isso também está ocorrendo diante dessa epidemia, a gente lembra que muitos acontecimentos de desencarnes coletivo aconteceram, estão acontecendo e ainda vai ocorrer aqui no nosso planeta Terra, devido à nossa inferioridade, ao nosso comprometimento. Então, erros que foram cometidos, erros técnicos, erros de engenharia, de técnicos, disso ou daquilo, erros na direção da empresa tal, de ônibus tal, de trem, comboio tal, de navio tal, de empresa tal, que acabou ocorrendo um acidente, seja ele por um incêndio ou outra coisa qualquer, é natural que diante das leis dos homens nós vamos ter que prestar conta, as perícias vão tentar apurar onde estão os erros. Mas é que isso está também ligado à lei de causa e efeito, que se faz necessário porque nós estamos neste mundo de provas e expiações, onde a maldade está imperando, onde nós ainda estamos comprometidos com o passado, que de uma forma ou de outra nós temos que resgatar. E esse desencarne, estas mortes coletivas, são bênçãos, são oportunidades que Deus nos dá para podermos vencer um resgate. No entanto, os espíritos que desencarnam nessa tragédia, eles foram atraídos para esse evento. Atraídos por quê? Porque eles trazem no seu perispírito marcas que estão lá, estas marcas, nos espíritos que funcionam como um ímã. Então essas marcas espirituais que então atraem para aquele acontecimento. São atraídos porque estão ligados com esse comprometimento. Então essas pessoas são atraídas e são reunidas magneticamente falando para o entendimento. Magneticamente, então são atraídas. Porque se a pessoa não tem comprometimento, de uma maneira ou de outra, sempre vai ter um acontecimento que faça com que ela perca o voo, deixe de embarcar naquele navio, naquele trem, naquele ônibus, deixa de ir num determinado acontecimento, numa boate. Vai surgir alguma coisa que ela estava pronta, preparada para ir e de repente será impedida de ir. Por quê? Porque não estava na programação dela entrar naquele desencarne coletivo. Então, as pessoas que naturalmente tinham aquele comprometimento espiritual, aí então elas foram atraídas àquela situação. E cada um viveu a experiência no grau do seu comprometimento espiritual. É assim que funcionam os resgates coletivos. É assim que funciona. E muitos outros exemplos a gente tem sobre esses desencarnes coletivos. Mas, no entanto, nós temos que sempre lembrar as coisas boas que acontecem. Naturalmente que esses espíritos são prontamente socorridos, principalmente aqueles que já têm um certo entendimento, um preparo. Então essas vítimas estão sendo socorridas sim. Porque antes dos eventos acontecer com essas chamadas tragédias, a espiritualidade já sabia. Havia já um contingente de espíritos preparados com muito tempo, sabendo que isso ia acontecer, para socorrer esses irmãos que
que de uma maneira ou de outra acabaram. Observa-se aí que havia sim um comprometimento desses espíritos que precisavam passar por aquela situação. Eles precisavam passar. Então sabemos que somos espíritos imortais. Nós não morremos jamais. Desde que fomos criados, simples e ignorantes, em todas as encarnações, principalmente nessas do planeta que ainda vivemos, simples e ignorantes no início, mas nós somos imortais. Nós não morremos jamais. Então essas experiências vão ser interpretadas por todos nós mesmos, porque o tempo vai curando essas feridas e vamos nos encontrar todos no mundo espiritual e vamos entender melhor aqueles irmãos que ainda tiverem dúvidas porque que assim se envolveram aqui na Terra e assim perderam a sua existência física, carnal, desta maneira, eles vão ter um entendimento e vão até lembrar por que assim foi programado. Eles virem nessa existência e desencarnarem coletivamente de maneiras brutas, muitas vezes. Então, a vida verdadeira é a vida espiritual. Então, a espiritual, e que esta existência aqui é apenas um breve capítulo que nós passamos. É apenas um breve capítulo, uma passagem ligeira, e que a gente tem que estar preparado para o término desta viagem, quando chegar a hora, e esta hora vai chegar para todos nós. Então fica aqui esta mensagem para a nossa reflexão, vindo ao encontro do que nós estamos vivendo na Terra. E assim então, nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos que nos assiste, que assiste a todos os lares nesse momento, para que possam ser envolvidos pela luz divina, pela luz dos protetores amigos, pela luz do nosso Mestre Jesus, este irmão maior que veio à Terra trazer as verdades do nosso Pai, e este irmão que nunca nos abandonou, que sempre esteve e está presente em todos os corações aqui na Terra, pelos seus ensinamentos. E é isto que ele deseja de todos nós, que nós venhamos a nos esforçarmos no dia a dia para despertar e assimilar na prática do dia a dia estas verdades divinas, para fazer com que nós deixamos de habitar um mundo de provas e expiações, onde ainda impera a maldade sobre o bem, para finalmente começarmos a passar para um mundo de regeneração, onde estaremos numa situação mais confortável. E assim, Mestre Jesus, benfeitores amigos, agradecemos mais uma vez pelo teu amparo, pela tua luz. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.